Quando pensamos no Egito Antigo, logo nos vêm à mente as majestosas pirâmides, os faraós poderosos e os mistérios das múmias. Mas e se tudo isso fosse apenas a ponta do iceberg? Uma nova descoberta arqueológica está prestes a abalar tudo o que sabemos sobre essa civilização milenar. Imagine encontrar algo tão surpreendente que obrigue os historiadores a reescreverem livros inteiros. Pois foi exatamente isso que aconteceu recentemente em uma escavação no coração do Egito. Uma equipe internacional de cientistas desenterrou algo que desafia nossas suposições mais básicas sobre a história antiga. O local da descoberta é tão impressionante quanto o achado em si. Situado próximo às margens do Nilo, onde muitas das grandes cidades egípcias antigas foram construídas, o sítio arqueológico estava escondido sob camadas de areia por milhares de anos. Até hoje, ninguém suspeitava do que estava ali debaixo. Ao contrário do que se costuma imaginar, essa descoberta não foi acidental. Ela foi resultado de anos de trabalho meticuloso, usando tecnologia de ponta como radares de penetração no solo e drones equipados com câmeras infravermelhas. Esses avanços permitiram aos pesquisadores mapear áreas que até então eram inacessíveis. O que eles encontraram foi algo fora do comum. Não se trata apenas de mais uma tumba ou artefato religioso, mas sim de indícios de uma civilização ainda mais antiga do que se imaginava. Isso levanta perguntas intrigantes sobre quem realmente habitava aquela região antes dos egípcios que conhecemos. Para entender melhor essa revelação, precisamos voltar ao básico. A história tradicional nos ensina que o Egito Antigo começou por volta de 3000 a.C., com a unificação do Alto e Baixo Egito pelo lendário faraó Menés. No entanto, essa nova evidência sugere que havia culturas florescendo ali muito antes disso. Os artefatos encontrados incluem inscrições em pedra, ferramentas rudimentares e até mesmo fragmentos de cerâmica decorativa. Embora pareçam simples à primeira vista, sua idade e contexto indicam que pertenceram a uma sociedade organizada e sofisticada. Alguns especialistas estão comparando essa descoberta à Pedra de Roseta, que revolucionou nossa compreensão da escrita hieroglífica no século XIX. Só que, desta vez, o impacto pode ser ainda maior, porque estamos falando de algo que precede a própria fundação do Egito. Mas quais são as implicações disso? Se houver uma civilização anterior à que conhecemos, significa que teremos de repensar toda a cronologia da história antiga. Quem eram essas pessoas? Como viviam? E por que suas marcas na história foram apagadas? Outro ponto interessante é como essa descoberta afeta outras culturas antigas. Por exemplo, sabemos que o Egito teve contato com povos como os mesopotâmicos e os fenícios. Se a linha do tempo for alterada, será necessário reavaliar essas interações também. Além disso, há questões tecnológicas envolvidas. As ferramentas e técnicas utilizadas por essa civilização desconhecida parecem avançadas demais para a época presumida. Será possível que tenham recebido ajuda externa, talvez até extraterrestre, como alguns teóricos sugerem. Claro, hipóteses como essa devem ser tratadas com cautela. A ciência exige provas concretas, e qualquer conclusão precipitada pode prejudicar a credibilidade do trabalho. Mesmo assim, não dá para negar que essa descoberta abre portas para especulações fascinantes. Enquanto os cientistas continuam analisando os artefatos, a comunidade acadêmica já está dividida. Alguns defendem que esta é a maior descoberta arqueológica do século, enquanto outros preferem aguardar mais evidências antes de tirar conclusões definitivas. Independentemente das opiniões, uma coisa é certa: o mundo está de olho nessa pesquisa. Jornais, revistas científicas e programas de TV estão acompanhando de perto cada novo detalhe divulgado pela equipe responsável. Então, o que podemos esperar daqui para frente? Bem, isso depende dos próximos passos dos pesquisadores. Com novas escavações planejadas e testes laboratoriais em andamento, é provável que muitas respostas venham à tona nos próximos meses. Continue acompanhando, porque essa história mal começou. A história do Egito Antigo sempre foi um pilar fundamental para entendermos o desenvolvimento das civilizações humanas. No entanto, essa nova descoberta está forçando os especialistas a repensarem tudo o que aprenderam.
É como se tivéssemos construído uma casa em cima de um alicerce que agora percebemos estar incompleto. Durante séculos, acreditava-se que o Egito era uma civilização isolada no início de sua formação. Agora, com essa evidência de uma cultura anterior, surge a possibilidade de que eles tenham sido influenciados por outros povos, ou até mesmo que compartilhassem território com eles. Isso muda completamente nossa visão sobre o nascimento dessa sociedade. Imagine tentar montar um quebra-cabeça gigantesco, mas descobrir que faltam várias peças importantes. Essa é a sensação dos arqueólogos ao analisar os artefatos encontrados. Eles sabem que há algo grande ali, mas ainda não têm todas as respostas. Um dos aspectos mais intrigantes dessa descoberta é a complexidade das ferramentas encontradas. Elas são feitas de materiais que não eram comuns naquela região durante o período estimado. Como essas pessoas conseguiram acessar esses recursos? Ou será que alguém trouxe essas ferramentas de outro lugar? Algumas teorias sugerem que houve uma migração massiva antes do surgimento do Egito como o conhecemos. Povos vindos de outras partes do mundo poderiam ter trazido consigo conhecimentos avançados, contribuindo para o desenvolvimento inicial da civilização egípcia. Outra hipótese levantada pelos cientistas é a de que existia uma rede de trocas comerciais muito mais extensa do que imaginávamos. Se isso for verdade, significa que o Egito já era um ponto estratégico de conexão entre diferentes culturas desde tempos remotos. Mas nem todos estão convencidos dessas explicações. Para alguns, a ideia de uma civilização tão antiga e avançada contradiz tudo o que sabemos sobre o progresso humano. Eles argumentam que precisamos de mais evidências antes de aceitar qualquer teoria definitiva. Além disso, há quem veja essa descoberta como uma oportunidade para reavaliar outras áreas da história antiga. Por exemplo, se o Egito não foi o primeiro a desenvolver certas técnicas ou tecnologias, então onde elas realmente começaram? Talvez outras regiões do planeta também escondam segredos esperando para serem revelados. Esse tipo de questionamento pode parecer assustador para alguns, mas para os apaixonados por história, é uma chance única de expandir nossos horizontes. Cada nova peça do quebra-cabeça nos ajuda a entender melhor quem somos e de onde viemos. E falando em quebra-cabeças, os pesquisadores enfrentam um desafio enorme ao tentar decifrar as inscrições encontradas nos artefatos. Embora algumas delas pareçam semelhantes aos hieróglifos egípcios, outras são completamente desconhecidas. Será que estamos diante de uma língua perdida? A possibilidade de uma língua desconhecida abre portas para uma nova área de estudo. Linguistas e criptógrafos estão sendo chamados para ajudar a decifrar essas marcas antigas. Quem sabe o que elas podem revelar sobre a vida cotidiana dessas pessoas misteriosas? Enquanto isso, os debates continuam fervorosos na comunidade científica. Alguns estudiosos defendem que devemos olhar para o passado com mente aberta, enquanto outros preferem manter os pés no chão e evitar especulações prematuras. Independentemente das divergências, todos concordam em um ponto. Essa descoberta tem o potencial de mudar radicalmente nossa compreensão da história humana. Não é exagero dizer que estamos vivendo um momento histórico dentro da própria história. Para os curiosos de plantão, vale lembrar que grandes descobertas muitas vezes começam com pequenas pistas. O que hoje parece apenas um conjunto de objetos antigos pode amanhã virar a chave para desvendar mistérios milenares. Então, qual é a lição aqui? Que a história nunca está completamente escrita. Sempre há espaço para novas interpretações, novas descobertas e novas maneiras de ver o mundo. Fique atento, porque o próximo capítulo dessa jornada promete ser ainda mais surpreendente. Se existe algo que essa nova descoberta no Egito nos mostra, é que a ciência e a tecnologia têm um papel essencial na arqueologia moderna. Sem as ferramentas avançadas que temos hoje, talvez esse achado jamais tivesse vindo à tona. Uma das tecnologias mais usadas durante a escavação foi o radar de penetração no solo, GPR, na sigla em inglês. Essa ferramenta permite mapear estruturas enterradas sem precisar cavar fisicamente. É como fazer uma radiografia do subsolo, revelando segredos que estariam invisíveis aos olhos humanos. Além do GPR, os pesquisadores também usaram drones equipados com câmeras infravermelhas.
Esses dispositivos conseguem identificar variações de temperatura no solo, indicando áreas onde há maior densidade de materiais ou onde podem estar escondidas construções antigas. Mas não para por aí. Outra tecnologia impressionante utilizada foi a modelagem 3D digital. Com ela, os cientistas conseguiram criar representações detalhadas dos artefatos e estruturas encontradas, permitindo estudá-los sem correr o risco de danificá-los durante a manipulação. Essa combinação de tecnologias modernas com métodos tradicionais de escavação demonstra como a arqueologia evoluiu nas últimas décadas. Hoje, os pesquisadores têm acesso a recursos que seus antecessores nem poderiam imaginar. No entanto, a tecnologia sozinha não resolve tudo. Por trás dessas ferramentas incríveis, há uma equipe dedicada de especialistas trabalhando incansavelmente. São arqueólogos, geólogos, historiadores e até mesmo engenheiros que se unem para decifrar os enigmas do passado. Um dos momentos mais emocionantes dessa descoberta foi quando os pesquisadores perceberam que algumas das inscrições encontradas continham padrões matemáticos precisos. Isso sugere que a civilização anterior ao Egito tinha conhecimentos avançados em áreas como geometria e astronomia. Esse tipo de descoberta levanta questões fascinantes. Como essas pessoas desenvolveram tais habilidades? Será que elas observavam os céus noturnos para criar calendários ou navegavam usando as estrelas? Ou havia algo mais complexo acontecendo ali? Para tentar responder a essas perguntas, os cientistas estão analisando os artefatos sob diversas perspectivas. Alguns estão examinando os materiais usados na fabricação das ferramentas, enquanto outros estão estudando as condições climáticas da época para entender melhor como essas pessoas viviam. Outro aspecto intrigante é que alguns dos artefatos parecem ter sido deliberadamente enterrados. Isso levou os pesquisadores a especular se houve algum tipo de ritual ou cerimônia envolvida. Talvez esses objetos tenham sido deixados ali como oferendas para os deuses. Essa hipótese abre espaço para discutirmos o papel da religião nessa civilização desconhecida. Embora ainda não saibamos muito sobre suas crenças, é provável que elas tenham influenciado diretamente o surgimento da mitologia egípcia que conhecemos hoje. Além disso, os cientistas estão tentando determinar a idade exata dos artefatos usando datação por carbono 14 e outras técnicas. Saber quando esses objetos foram criados pode ajudar a preencher lacunas importantes na linha do tempo histórica. Enquanto isso, a comunidade científica continua dividida sobre o impacto global dessa descoberta. Alguns acreditam que ela será apenas mais um capítulo interessante na história da arqueologia, enquanto outros veem-na como um divisor de águas que mudará para sempre nossa compreensão do mundo antigo. Independentemente das opiniões divergentes, todos concordam que essa descoberta destaca a importância de continuar investindo em pesquisa arqueológica. Cada sítio escavado, cada artefato analisado e cada teoria testada nos aproxima um pouco mais da verdade sobre nossas origens. E você, caro espectador, também pode fazer parte dessa jornada. Ao se interessar por essas histórias e compartilhar seu conhecimento com outras pessoas, você contribui para manter viva a chama da curiosidade humana. Afinal, quem sabe o próximo grande mistério não será desvendado graças ao seu entusiasmo. Quando pensamos em uma descoberta arqueológica, muitas vezes a associamos apenas à história ou à cultura de um povo específico. No entanto, essa nova revelação no Egito está mostrando que os impactos podem ser muito mais amplos e interdisciplinares. Por exemplo, a antropologia, o estudo das sociedades humanas e suas culturas, ganha novas perspectivas com essa descoberta. A existência de uma civilização anterior ao Egito nos faz questionar como essas pessoas viviam, quais eram seus valores e como se organizavam socialmente. Além disso, a astronomia também entra em cena. Se os artefatos encontrados realmente contêm padrões matemáticos e referências celestiais, isso pode significar que essa civilização tinha um profundo entendimento do cosmos. Isso abre portas para investigarmos como eles interpretavam os movimentos dos astros. Algumas teorias sugerem que essas pessoas poderiam ter usado o céu noturno não apenas para criar calendários, mas também para navegar pelo deserto. Imagine viajantes antigos guiados pelas estrelas, traçando rotas comerciais ou até mesmo migrando para novas terras. Mas há algo ainda mais intrigante.
E se essa civilização tivesse uma conexão direta com extraterrestres? Embora essa ideia pareça saída de um filme de ficção científica, ela já foi levantada por alguns teóricos alternativos. Eles argumentam que certos símbolos nas inscrições lembram descrições de objetos voadores desconhecidos. Claro, é importante manter os pés no chão. A ciência exige evidências concretas antes de aceitar hipóteses tão radicais. Mesmo assim, não dá para negar que essa possibilidade desperta a imaginação e gera debates acalorados. Outra área afetada por essa descoberta é a filosofia. Ao questionarmos nossas origens e o que sabemos sobre o passado, somos forçados a refletir sobre questões mais profundas. Quem somos nós? De onde viemos? Qual é o nosso lugar no universo? Essas perguntas sempre estiveram no centro da filosofia humana, mas agora elas ganham um novo significado com essa descoberta. Talvez essa civilização perdida tenha deixado pistas que ajudem a responder essas questões fundamentais. Enquanto isso, os especialistas continuam analisando os artefatos sob diferentes ângulos. Alguns estão tentando entender como essas pessoas conseguiam trabalhar materiais tão resistentes com ferramentas aparentemente rudimentares. Será que havia técnicas avançadas que foram esquecidas ao longo do tempo? Outro ponto fascinante é a possibilidade de que essa civilização tenha influenciado outras culturas ao redor do mundo. Se houve contato entre povos distantes, então talvez encontremos vestígios semelhantes em lugares como a Mesopotâmia, a Índia ou até mesmo as Américas. Essa hipótese global tem implicações enormes. Ela sugere que o mundo antigo era muito mais conectado do que imaginávamos. Trocas de conhecimento, tecnologia e até mesmo ideias poderiam ter ocorrido em uma escala muito maior do que qualquer livro de história menciona. Para testar essa teoria, pesquisadores estão comparando os artefatos egípcios com outros encontrados em diferentes partes do planeta. Se houver semelhanças significativas, isso poderia confirmar a existência de uma rede global de comunicação antiga. Enquanto isso, a mídia e a internet estão repletas de especulações sobre o assunto. Blogs, vídeos e fóruns online estão fervilhando com teorias alternativas e interpretações criativas. Embora nem todas sejam baseadas em fatos, elas ajudam a manter o interesse público vivo. Isso mostra como uma descoberta arqueológica pode transcender o campo acadêmico e atingir diretamente a cultura popular. As pessoas querem entender o que esses achados significam para sua própria identidade e para o futuro da humanidade. E você, caro espectador, também pode contribuir para esse debate. Que tal compartilhar suas próprias teorias ou reflexões sobre essa descoberta? Juntos, podemos alimentar a curiosidade coletiva e continuar explorando os mistérios do passado. Desde os primórdios da humanidade, a religião sempre esteve no centro das sociedades antigas. Ela servia não apenas como uma forma de explicar o desconhecido, mas também como um meio de unir comunidades e guiar suas decisões diárias. Essa nova descoberta no Egito pode revelar segredos fascinantes sobre as crenças que moldaram o mundo antigo. Entre os artefatos encontrados, alguns parecem ter conexões claras com práticas religiosas ou rituais. Por exemplo, inscrições em pedra contêm símbolos que lembram deuses ou entidades espirituais. Isso sugere que essa civilização tinha um sistema de crenças bem desenvolvido. Uma das hipóteses mais intrigantes é que essas crenças podem ter influenciado diretamente a mitologia egípcia que conhecemos hoje. Talvez os deuses adorados pelos faraós tenham surgido como evoluções de divindades ainda mais antigas, pertencentes a essa cultura perdida. Outro ponto interessante é a presença de objetos que parecem ter sido usados em cerimônias específicas. Alguns desses itens são decorados com padrões complexos, indicando que eram valorizados por sua função simbólica, além de sua utilidade prática. Esses rituais podem ter tido várias finalidades, desde garantir boas colheitas até honrar os mortos e prepará-los para o outro lado. A ideia de vida após a morte, tão central no Egito Antigo, pode ter raízes ainda mais profundas nessa civilização anterior. Além disso, os cientistas estão analisando se esses rituais tinham algum vínculo com fenômenos naturais, como eclipses, cheias do Nilo ou estações do ano. Se for verdade, isso reforçaria a importância do céu e do ambiente natural na vida espiritual dessas pessoas.
Mas há algo ainda mais misterioso: alguns dos símbolos encontrados não têm paralelo com nenhuma outra cultura conhecida. Eles parecem representar conceitos completamente novos, talvez relacionados a dimensões espirituais ou estados alterados de consciência. Essa possibilidade levanta questões fascinantes sobre como essas pessoas entendiam o universo. Será que eles viam o mundo físico e o espiritual como partes integradas de uma única realidade? Ou será que suas crenças eram baseadas em experiências incomuns, como visões ou sonhos? Para tentar decifrar esses mistérios, os pesquisadores estão recorrendo a especialistas em religião comparada. Ao estudar as semelhanças entre esses símbolos e outros sistemas de crença ao redor do mundo, eles esperam encontrar pistas sobre a origem dessas ideias. Um exemplo interessante é a possível conexão com culturas mesopotâmicas. Algumas das inscrições lembram elementos presentes na mitologia suméria, sugerindo que houve trocas de ideias entre essas regiões. Isso poderia significar que certas crenças espirituais eram compartilhadas globalmente. Outro aspecto curioso é o papel dos animais nesses rituais. Alguns dos artefatos mostram figuras de animais estilizados, como pássaros, serpentes e felinos. Esses animais podem ter sido vistos como mensageiros divinos ou representações de qualidades humanas, como força, sabedoria ou renovação. Essa interpretação animal é algo que também aparece em muitas culturas antigas, desde o Egito até a Índia e as Américas. Isso reforça a ideia de que certos temas universais, como a relação entre humanos, natureza e divindade, eram centrais para a espiritualidade humana. Enquanto isso, os debates continuam sobre como essas crenças podem ter evoluído ao longo do tempo. Será que elas foram adaptadas e transformadas à medida que diferentes povos entraram em contato? Ou será que algumas delas permaneceram intactas por milênios? Independentemente das respostas, uma coisa é certa: essa descoberta nos convida a repensar nossa própria relação com o sagrado. Em um mundo cada vez mais tecnológico, é fácil esquecermos as perguntas fundamentais que nossos ancestrais faziam sobre o sentido da vida e o papel do divino. E você, caro espectador, também pode contribuir para esse debate. Que tal compartilhar suas próprias teorias ou reflexões sobre essa descoberta? Juntos, podemos alimentar a curiosidade coletiva e continuar explorando os mistérios do passado. Quando pensamos no mundo antigo, é comum imaginar cada civilização como uma ilha isolada, desenvolvendo sua cultura e tecnologia de forma independente. No entanto, essa nova descoberta no Egito sugere que talvez o mundo antigo fosse muito mais interconectado do que supunhamos. Imagine isso: povos separados por milhares de quilômetros de distância compartilhando conhecimentos, técnicas e até mesmo crenças espirituais. Parece algo saído de um romance histórico, mas há evidências crescentes de que isso pode ter acontecido. Por exemplo, alguns dos artefatos encontrados no Egito apresentam semelhanças impressionantes com objetos descobertos em sítios arqueológicos distantes, como na Mesopotâmia, no Vale do Indo e até mesmo nas Américas. Essas semelhanças podem ser coincidências, mas também podem indicar contatos diretos ou indiretos entre essas culturas. Um dos exemplos mais intrigantes é o uso de certos símbolos geométricos. Esses padrões aparecem em lugares tão distantes quanto o Egito, a China e as civilizações pré-colombianas. Será que eles surgiram de forma independente em cada região? Ou houve algum tipo de transmissão de conhecimento? Outro ponto fascinante é a presença de técnicas de construção avançadas. Alguns dos artefatos encontrados parecem ter sido feitos com métodos que exigem ferramentas especializadas ou conhecimentos matemáticos sofisticados. Isso levanta a possibilidade de que essas técnicas tenham sido transmitidas de uma região para outra. Além disso, há evidências de que rotas comerciais antigas eram muito mais extensas do que imaginávamos. Itens como pedras preciosas, metais raros e especiarias foram encontrados em lugares onde não deveriam estar naturalmente disponíveis. Isso sugere que havia uma rede de trocas conectando diferentes partes do mundo. Mas como essas conexões eram possíveis? Na época, os meios de transporte eram limitados, mas não impossíveis. Barcos simples poderiam ter navegado ao longo das costas, enquanto caravanas atravessavam desertos e montanhas. Esses métodos primitivos,
embora lentos, permitiam o transporte de mercadorias e ideias. Outra hipótese interessante é a de que certos povos antigos tinham conhecimentos avançados de navegação astronômica. Eles poderiam ter usado as estrelas para traçar rotas marítimas mais longas, conectando regiões que hoje consideramos remotas. Essa ideia de uma rede global antiga tem implicações enormes para a nossa compreensão da história humana. Ela desafia a narrativa tradicional de que as grandes civilizações surgiram de forma isolada e independentemente umas das outras. Por exemplo, a agricultura, uma das maiores revoluções da humanidade, pode ter se espalhado de uma região para outra através dessas conexões. Certas plantas domesticadas, como o trigo e o arroz, aparecem em diferentes partes do mundo quase simultaneamente. Isso pode ser explicado pela troca de sementes e técnicas agrícolas. Da mesma forma, a escrita, outra invenção fundamental, pode ter seguido caminhos semelhantes. Embora os sistemas de escrita variem de uma cultura para outra, muitos deles compartilham princípios básicos, como a representação de ideias ou sons através de símbolos. Mas nem todos estão convencidos dessa teoria de interconexão global. Alguns especialistas argumentam que muitas dessas semelhanças podem ser atribuídas à convergência cultural, ou seja, diferentes povos chegaram às mesmas soluções porque enfrentavam desafios semelhantes. Mesmo assim, a ideia de uma rede global antiga continua a ganhar força. Cada nova descoberta arqueológica parece trazer mais evidências de que o mundo antigo era muito mais complexo e interligado do que pensávamos. Para os curiosos de plantão, essa descoberta é um lembrete de que a história nunca está completamente escrita. Sempre há espaço para novas interpretações e perspectivas. Quem sabe o próximo achado não revelará ainda mais sobre essa rede global antiga. E você, caro espectador, o que acha dessa ideia? Acredita que nossos ancestrais estavam mais conectados do que imaginamos? Compartilhe suas teorias e participe dessa jornada fascinante pelo passado humano. A arqueologia é uma ciência em constante evolução. Cada nova descoberta não apenas amplia nosso conhecimento do passado, mas também redefine os métodos e ferramentas que usamos para estudá-lo. Essa recente revelação no Egito está mostrando como o futuro da arqueologia será moldado por inovações tecnológicas e abordagens interdisciplinares. Uma das maiores lições dessa descoberta é que ainda há muito a ser encontrado. Apesar de décadas de escavações no Egito, essa civilização perdida permaneceu escondida sob camadas de areia. Isso prova que o subsolo ainda guarda segredos incríveis, esperando para serem desvendados. Para acessar esses mistérios, os cientistas estão cada vez mais recorrendo à tecnologia. Ferramentas como radares de penetração no solo, drones e imagens de satélite estão se tornando indispensáveis na localização de sítios arqueológicos. Essas tecnologias permitem mapear áreas vastas sem a necessidade de escavações invasivas. Além disso, a inteligência artificial, está começando a desempenhar um papel importante na análise de dados arqueológicos. Algoritmos podem processar enormes volumes de informações, desde inscrições antigas até padrões climáticos, para identificar conexões que os humanos poderiam deixar passar. Outro avanço significativo é o uso de realidade aumentada, RA, e realidade virtual, VR. Essas tecnologias permitem que pesquisadores e o público explorem sítios arqueológicos de maneira imersiva, mesmo que estejam a milhares de quilômetros de distância. Imagine caminhar por uma antiga cidade egípcia diretamente da sua sala de estar. Mas a tecnologia sozinha não é suficiente. Os cientistas também estão adotando abordagens mais colaborativas, unindo especialistas de diferentes campos, como biólogos, geólogos e linguistas, para criar uma visão mais completa do passado. Esse trabalho em equipe está revelando nuances que antes passavam despercebidas. Essa nova mentalidade está levando a uma mudança fundamental na arqueologia. O foco não está mais apenas em objetos ou artefatos isolados, mas sim nas histórias e contextos que eles representam. Cada fragmento de cerâmica ou inscrição é visto como parte de uma narrativa maior sobre como as pessoas viviam, pensavam e interagiam. Por exemplo, ao estudar os artefatos encontrados nessa descoberta, os pesquisadores estão tentando reconstruir o ambiente natural da época. Como era o clima?
Quais plantas e animais habitavam a região? Essas perguntas ajudam a pintar um quadro mais detalhado da vida cotidiana dessa civilização perdida. Outro aspecto crucial é a preservação dos sítios arqueológicos. Com o aumento das ameaças causadas pela urbanização, mudanças climáticas e turismo excessivo, é essencial encontrar maneiras de proteger esses tesouros culturais para as futuras gerações. Tecnologias como digitalização 3D estão sendo usadas para criar registros permanentes desses locais. Além disso, a educação pública está se tornando uma prioridade. Instituições museológicas e plataformas digitais estão trabalhando juntas para tornar o conhecimento arqueológico acessível a todos. Exposições interativas, vídeos educativos e até jogos estão ajudando a despertar o interesse de pessoas de todas as idades. No entanto, nem tudo são flores. A arqueologia moderna também enfrenta desafios significativos. O financiamento para pesquisas é frequentemente limitado, e muitos sítios importantes correm o risco de serem destruídos antes que possam ser estudados adequadamente. Outro problema sério é o tráfico ilegal de artefatos. Muitos objetos valiosos são retirados de seus contextos originais e vendidos no mercado negro, perdendo seu valor histórico e cultural. Combater esse crime exige cooperação internacional e leis mais rigorosas. Apesar desses obstáculos, o futuro da arqueologia parece promissor. Com cada nova descoberta, aprendemos mais sobre quem somos e de onde viemos. E, ao compartilhar essas histórias com o mundo, inspiramos outras pessoas a se envolverem e contribuírem para a preservação do nosso patrimônio comum. Para os jovens interessados em seguir carreira na área, essa descoberta no Egito é um lembrete de que a arqueologia é muito mais do que cavar buracos no chão. É uma disciplina dinâmica, interdisciplinar e cheia de oportunidades para fazer descobertas que mudam paradigmas. E você, caro espectador, já pensou em como pode contribuir para o futuro da arqueologia? Seja apoiando iniciativas de preservação, participando de debates ou simplesmente se informando sobre o assunto, cada pequena ação faz a diferença. Juntos, podemos garantir que o passado continue vivo para as próximas gerações. Toda grande descoberta arqueológica traz consigo uma enxurrada de teorias alternativas. Quando algo desafia o conhecimento estabelecido, é natural que as pessoas comecem a imaginar explicações fora do convencional. E essa nova descoberta no Egito não é diferente. Ela já inspirou algumas das hipóteses mais criativas e polêmicas da história recente. Uma das teorias mais debatidas é a possibilidade de influência extraterrestre. Alguns entusiastas sugerem que certos artefatos encontrados parecem avançados demais para a época, levantando a questão: será que uma civilização alienígena esteve envolvida no desenvolvimento dessa cultura antiga? Embora essa ideia seja amplamente rejeitada pela comunidade científica, ela ganhou popularidade em círculos de teorias alternativas. Afinal, como explicar inscrições que parecem representar objetos voadores ou ferramentas que exibem precisão quase industrial? Para alguns, a resposta está literalmente nas estrelas. Outra teoria fascinante é a de que essa civilização perdida fazia parte de uma super-raça antiga, muito mais avançada do que qualquer outra conhecida. Segundo essa hipótese, essas pessoas teriam dominado tecnologias que acabaram sendo esquecidas ao longo dos milênios, possivelmente devido a catástrofes naturais ou conflitos devastadores. Essa ideia ecoa lendas antigas de civilizações perdidas, como Atlântida ou Mu. Essas histórias, embora frequentemente desconsideradas como mitos, continuam a capturar a imaginação pública. Será que essa descoberta no Egito pode ser a prova de que essas lendas têm algum fundo de verdade? Alguns pesquisadores independentes estão conectando os pontos entre essa descoberta e textos antigos, como o asterisco Livro dos Mortos asterisco egípcio ou escritos sumérios. Eles argumentam que esses documentos podem conter pistas sobre uma era ainda mais remota, quando o mundo era governado por deuses que na verdade eram visitantes extraterrestres ou humanos superavançados. Claro, é importante lembrar que muitas dessas teorias carecem de evidências concretas. A ciência exige rigor e metodologia, e qualquer interpretação deve ser baseada em fatos verificáveis. Mesmo assim, essas especulações ajudam a manter viva a chama da curiosidade humana. Por outro lado,
Algumas dessas ideias alternativas podem levar a novas perguntas válidas. Por exemplo, se certos artefatos parecem avançados demais, isso pode indicar que subestimamos as capacidades tecnológicas de povos antigos. Talvez eles tivessem técnicas que ainda não conseguimos compreender completamente. Além disso, há quem sugira que essa civilização perdida tinha acesso a conhecimentos esotéricos ou místicos. Alguns acreditam que eles dominavam formas de energia desconhecidas, como a manipulação de campos magnéticos ou até mesmo forças psíquicas. Essas ideias são populares em certas correntes espirituais modernas. Essa linha de pensamento também está ligada à alquimia e outras práticas antigas que combinavam ciência, filosofia e espiritualidade. Será que essa civilização estava tentando decifrar os segredos do universo de maneiras que hoje consideramos mágicas, mas que na verdade eram altamente sofisticadas? Outra especulação intrigante é a de que essa cultura antiga tinha uma compreensão profunda do tempo e do espaço. Algumas inscrições parecem seguir padrões cíclicos ou fractais, sugerindo que eles viam o mundo de forma holística e interconectada. Isso poderia explicar sua capacidade de criar calendários precisos ou prever eventos astronômicos. Enquanto isso, a mídia e a internet continuam fervilhando com debates sobre essas teorias. Documentários, podcasts e fóruns online estão cheios de discussões acaloradas sobre o que tudo isso significa. Embora nem todas as ideias sejam plausíveis, elas contribuem para manter o público engajado e curioso. Para os cientistas, essas especulações servem como um lembrete de que o público está profundamente interessado no passado humano. Mesmo que algumas teorias sejam fantasiosas, elas refletem nosso desejo coletivo de entender nossas origens e nosso lugar no cosmos. No final das contas, o que torna essas teorias tão cativantes é o fato de que ainda há tantas perguntas sem resposta. Cada novo achado arqueológico nos aproxima da verdade, mas também revela novos mistérios. E é nessa fronteira entre o conhecido e o desconhecido que a imaginação humana floresce. E você, caro espectador, o que acha dessas teorias alternativas? Acredita que há algo mais por trás dessa descoberta, ou prefere manter os pés no chão? Compartilhe suas ideias e participe deste debate fascinante sobre o passado e o futuro da humanidade. Quando nos deparamos com uma descoberta tão monumental quanto essa no Egito, é impossível não parar e refletir sobre o que ela significa para nós como seres humanos. Afinal, o passado não é apenas um conjunto de eventos distantes, ele molda quem somos hoje e influencia o caminho que traçamos para o futuro. Essa civilização perdida nos lembra que nossas raízes são muito mais profundas do que imaginávamos. Cada artefato encontrado, cada inscrição decifrada, é um eco de vidas que foram vividas há milhares de anos. Eles nos conectam diretamente a esses ancestrais, mostrando que suas histórias ainda ressoam em nós. Mas o que realmente aprendemos ao olhar para o passado? Talvez a maior lição seja a humildade. Mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que acumulamos, ainda somos pequenos diante da vastidão da história humana. Essa descoberta nos força a reconhecer que há muito mais a aprender, e que sempre haverá mistérios que desafiam nossa compreensão. Além disso, essa jornada pelo passado também nos convida a pensar sobre o presente. Como estamos construindo nossa própria história? Que legado deixaremos para as próximas gerações? Essas perguntas ganham ainda mais relevância quando percebemos que nossas ações hoje podem ser estudadas por arqueólogos do futuro. Outro aspecto emocionante é a ideia de continuidade. Embora essa civilização tenha desaparecido, sua influência pode ter se perpetuado através de outras culturas, chegando até nós de maneiras sutis. Isso nos mostra que, mesmo quando algo parece perdido, ele nunca está completamente esquecido. Essa reflexão também nos leva a considerar o papel da memória coletiva. Histórias, mitos e tradições são maneiras de manter vivas as vozes do passado. Ao preservar esses relatos, garantimos que as lições aprendidas por nossos antepassados continuem a orientar nossas escolhas. No entanto, preservar o passado não é apenas uma questão de contar histórias, é também uma questão de proteger os sítios arqueológicos e os artefatos que eles contêm. Infelizmente, muitos desses tesouros estão sob ameaça devido à urbanização, mudanças climáticas e exploração irresponsável.
É aqui que entra a responsabilidade de todos nós. Preservar o patrimônio cultural não é tarefa apenas dos cientistas ou dos governos, é um dever de toda a sociedade. Cada pessoa pode contribuir, seja apoiando iniciativas de conservação, seja educando-se sobre a importância desses locais. Além disso, a tecnologia pode desempenhar um papel crucial nesse esforço. Ferramentas como digitalização 3D e realidade virtual permitem criar registros permanentes de sítios arqueológicos, garantindo que eles possam ser estudados e apreciados mesmo que sejam destruídos fisicamente. Mas a preservação vai além do material. É também sobre manter viva a curiosidade humana, o desejo de explorar o desconhecido e de buscar respostas para as grandes questões da vida. Essa descoberta no Egito é um lembrete poderoso de que, quanto mais aprendemos sobre o passado, mais percebemos o quão pouco sabemos. Essa constatação pode ser assustadora, mas também é incrivelmente libertadora. Ela nos convida a abraçar a incerteza, a aceitar que o mundo é muito mais complexo e maravilhoso do que qualquer explicação simplista poderia capturar. Ao mesmo tempo, essa descoberta nos desafia a pensar sobre o futuro. Se essa civilização antiga conseguiu criar algo tão impressionante, o que podemos alcançar nós, com todos os recursos e conhecimentos disponíveis hoje? Será que estamos utilizando nosso potencial ao máximo? Essas perguntas filosóficas são especialmente relevantes em um mundo que enfrenta desafios globais, como mudanças climáticas, desigualdade e avanços tecnológicos sem precedentes. Como espécie, precisamos decidir que tipo de legado queremos deixar, e como podemos garantir que ele seja positivo e duradouro. Por fim, essa descoberta no Egito nos lembra de algo fundamental. Somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Seja através das estrelas que observamos à noite, das histórias que contamos uns aos outros ou das ruínas que escavamos, estamos constantemente buscando conexões, com o passado, com o universo e com nós mesmos. Chegamos ao fim desta jornada incrível, mas isso não significa que a exploração precisa terminar aqui. Pelo contrário, essa descoberta no Egito é apenas o começo de algo muito maior, e você pode fazer parte disso. Imagine que cada um de nós tem o poder de contribuir para o entendimento do passado. Seja através de curiosidade, pesquisa ou simplesmente compartilhando conhecimentos, nossas ações podem ajudar a manter vivas as histórias de nossos ancestrais. Então, o que você pode fazer? Primeiro, continue se informando. Assista a documentários, leia livros e artigos confiáveis sobre arqueologia e história antiga. Quanto mais soubermos, melhor conseguiremos valorizar o quão incrível é a trajetória humana até aqui. Além disso, participe de debates e discussões. Comente vídeos como este, junte-se a fóruns online ou converse com amigos sobre o que aprendeu. Trocar ideias é uma das melhores maneiras de expandir nossa compreensão coletiva. Se você é apaixonado por mistérios antigos, por que não considerar visitar sítios arqueológicos? Lugares como as pirâmides do Egito, Machu Picchu no Peru ou Stonehenge na Inglaterra são testemunhos tangíveis do passado humano. E estar lá pessoalmente é uma experiência transformadora. Outra forma de contribuir é apoiando iniciativas de preservação cultural. Organizações ao redor do mundo estão trabalhando incansavelmente para proteger patrimônios ameaçados. Doações, voluntariado ou até mesmo a simples divulgação desses projetos podem fazer uma grande diferença. Para os mais tecnológicos, há também oportunidades de colaborar com pesquisas digitais. Plataformas como o Zooniverse permitem que pessoas de qualquer lugar do mundo ajudem cientistas a analisar dados arqueológicos reais. É uma maneira acessível e divertida de participar diretamente dessa área fascinante. Mas talvez a coisa mais importante que você possa fazer seja inspirar outras pessoas. Compartilhe vídeos, conte histórias e desperte a curiosidade nos outros. Quanto mais pessoas se interessarem pelo passado, maior será o impacto positivo que podemos ter no presente e no futuro. Lembre-se, a história não pertence apenas aos especialistas ou aos museus. Ela pertence a todos nós. Cada artefato encontrado, cada inscrição decifrada, conta uma parte da nossa história coletiva, e todos têm o direito de se conectar a isso. Essa descoberta no Egito nos mostra que ainda há muito a ser desvendado.
Talvez o próximo grande achado dependa de alguém como você, alguém curioso, engajado e disposto a olhar para o passado com novos olhos. Enquanto isso, reflita sobre o que aprendemos até aqui. Essa civilização perdida nos convida a repensar quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. E, ao fazermos essas perguntas, abrimos espaço para crescimento, criatividade e transformação. Agora é a sua vez de agir. Que tipo de legado você quer deixar? Como pretende contribuir para o entendimento do passado e a construção de um futuro melhor? Essas são perguntas que só você pode responder. Antes de encerrar, gostaria de pedir um último favor. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo conteúdo incrível sobre história, ciência e mistérios antigos. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E traga seus amigos para fazer parte desta comunidade curiosa e apaixonada. E não se esqueça de deixar seu like se você gostou deste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e nos motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Por fim, obrigado por acompanhar esta jornada até aqui. Juntos, podemos continuar explorando os mistérios do passado e construindo um futuro cheio de descobertas. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, nunca pare de questionar, aprender e se maravilhar com o mundo ao seu redor.